Boa noite, gente. Mais uma vez aqui, Renato Levando, o canal Vasco 68, não deixe de curtir, de assinar suas notificações. Quem não é inscrito, se inscreva no Clube de Membros, R$ 1,99 por mês, com o Guga Ceissa e Rodrigo Martins. Gente, vou esperar agora que eu faça a compra. Prometo sempre gravar um dia por dia, fiquei afastado, várias coisas para resolver. E o de hoje, eu não poderia deixar, lógico, focado no jogo depois da manhã. Amanhã abre-se a rodada, 35ª, se eu estiver enganado, né? Faltam 34, 34, 36, faltam 5 rodadas. O Vasco joga só na quinta-feira às 9 horas com as 9, não, acho que é 8 horas com o Internacional São Januário. É o tal do time que até me preocupa, alternativa e tal. E com as especulações sempre, né? As especulações do dia são as possíveis vindas do Aleph Manga, né, do Curitiba, que eu acho que já vinha elaborando o Aleph Manga desde que ele era da Volta Redonda. Teve aquele problema com o caso de apostas e tal, e foi cumprida a suspensão e tal. E jogou agora pelo Curitiba, o Curitiba não subiu. E o Danilo, que eu sempre gostei, que é lateral da seleção, lateral e zagueiro lá da Juventus, capitão da Juventus da Itália. Essas novas especulações. Mas o vídeo de hoje, queria falar de uma coisa que me incomodou sim, me incomodou como torcedor. E eu poderia deixar passar direto, mas vou dar cartaz a esse imbecil, essa mula, né? O Ramon Dias, e está sendo anunciado aos 4 cantos, é lógico que o Globo, né, através do GE, não podia deixar de comentar. Ele veio falar que o Corinthians é institucionalmente gigantesco e muito maior do que o Vasco, né? Como se o Vasco fosse um clube qualquer, né? Clube qualquer, que todos esses clubes qualquer têm valor. Por exemplo, eu fui jogador e treinador do Grajaú Country Clube, celeiro de jogadores do campo, Grajaú Tênis Clube, rival do Grajaú Country Clube, rival e co-irmãos, também revelou vários jogadores para o Brasil e para o mundo. E isso você fala no Vila Isabel, que acabou, e outros clubes de bairro, né? Mas aí essa mula vem falar isso. E o que eu achei legal mesmo, eu não cheguei a ver a declaração toda, não dessa mula, desse Ramon Dias ingrato, né? Vociferando merdas, e tão imbecil que ele não tinha capacidade de misturar nem o portunhol para dar entrevista. Ele botava o filho dele, né, de boi de piranha, para dar entrevista depois dos jogos do Vasco. Não sei se ele faz o mesmo no Corinthians. Mas, o Rizek, que é corintiano, Mauro César, que é Flamengo, o Pilhado, que é Flamengo, e o Lofredo, que é Vasco, foram pessoas que eu rapidinho ouvi-los e até li alguma coisa, dizendo que ele jamais poderia ter dito isso. Inclusive o Rizek, que é corintiano, disse que o Vasco tem mais motivos de ser maior institucionalmente, até pela história, pela luta, né? Pela inclusão no futebol, em todos os sentidos. Mas o próprio Mauro César e o Pilhado, que não torcem para o Vasco, o Fredo torce, né? Dizendo que foi deselegante. Aí isso mostra uma pequenez tão grande, né? Uma coisa tão pueril, uma imbecilidade dita, que logicamente ele guarda o rancor do Vasco, né? Agora, ele deveria ter vergonha agora de pleitear na justiça 30 milhões. Ele é que tem que pagar o Vasco, porque ele sim tem que dar de machão e pedir as contas e depois dizer que não. Ele viu que ia doer no bolso dele. Safado, pilantra. Inclusive, pecuarista, fazendeiro, dinheiro pra caralho, mas é aquela coisa, né? Quem tem mais, quer mais. E ele é tão safado, tão pilantra, que como eu, apesar dos 56 anos, ainda me deixa enganar pelo ser humano, porque eu acredito no ser humano. Eu acredito no animal, não vou acreditar no ser humano. Mas realmente há seres humanos que nem têm qualidade de seres animais irracionais. Quiçá racionais. No caso dessa besta, eu sempre defendi não, né? Falava assim, poxa, ele era comparado ao Maradona. Se eu não estiver enganado, ele é um ano mais velho do que o Maradona. Um ano, alguns meses. Eu acho que ele é de 59, o Maradona era de 60. E que ele não fez mais sucesso na Argentina pela rivalidade, porque o Maradona não quis. Eu mesmo cheguei a comentar se isso era possível. Agora eu vejo que é pelo caráter do cara. Isso é um filho da puta, um escroto, que ele come no prato, ele cospe no prato que ele comeu. Pilantra é uma pessoa que não é nem um pouco confiável, né? Você vê que as poucas vezes que ele se presta a falar alguma coisa, como agora, ele só fala bobagem, besteira. Uma coisa é eu, vascaíno, com um corintiano, amigo, numa mesa de bar, falar sobre a grandeza de conquistas, torcidas, essas coisas. Outra coisa é um profissional, e um profissional totalmente despreparado, né? Porque a projeção que ele teve no Brasil foi por causa do Vasco. Aí ele foi pro Corinthians, agora é para salvar o Corinthians. E vai salvar não por ele, mas pelos jogadores. E no Vasco pela torcida, e pelos jogadores também. Então, ele dá essa declaração infeliz, não sei por que motivo,
mostra-se um rancor fudido, né? Mostra-se que é um cara sem caráter, um cara que chegou até a ser endeusado pela torcida do Vasco, né? Eu mesmo falava brincando no final do ano passado que deveria ser construída uma estátua para ele, né? Estátua de porra nenhuma, né? Nem estátua de barro. Para você, Ramon, uma estátua de merda. Uma estátua de merda, porque você é um merda. Você é um merda. E provavelmente você não chegou à seleção com o sucesso que o Maradona. Você chegou, mas não com o sucesso que o Maradona, porque o Maradona, né? Ele foi vítima de si mesmo, né? Ele ficou viciado em cocaína, morreu do coração em 60 anos, né? Foi punido pela FIFA, naquela época que a FIFA era comandada, né, por mafiosos. E pelo menos o Maradona, ele não tinha uma camuflagem. Ele falava o que pensava, como muitos hoje ainda fazem, né? Hoje não pode nem se fazer isso, né? Mas muitos que nós conhecemos, que passaram ou não passaram pelo futebol. Então, em toda profissão, tem sempre aquela discussão que é melhor. Não existe essa. É como se fosse Rolling Stones e Beatles, Madonna e Cyndi Lauper, Black Sabbath e Iron Maiden. Todos excelentes, todos com seus valores, todos que eu gosto. Mas não quer dizer que você preferir um a outro, como eu tenho minha preferência, não quer dizer que seja maior. Nem com o meu queridíssimo São Cristóvão, que eu gosto muito, porque se não existisse o Vasco no mundo, eu não seria tão feliz, mas eu torceria pelo São Cristóvão. Inclusive hoje, vou contar essa passagem, ontem, o São Cristóvão fez um amistoso com um selecionado russo, acho que foi sub-23 e perdeu de 4-0. É mais divertidíssimo, que eles cantavam músicas como "Ô Putin, vai se fuder, a G20 não precisa de você", mal sabem que eles vindo aqui poderia ser preso. E outra, falaram sobre a Ucrânia, mas o mais legal foi eles chegarem para um jogador da Rússia e falarem viado, e o cara não tá entendendo porra nenhuma, né? E o cara achando que era elogio, o cara foi na galera, apertou a mão das pessoas pela grade, pulou, dançou. Isso sim é o futebol raiz. Agora vem um bosta desse, né? Um argentino que não conhece nada de Brasil, mas absolutamente nada de Brasil, e quer surfar na onda. E o próprio Mauro César falou, é engraçado, né? Ele falou isso porque agora vai ser Corinthians e Vasco. Eu queria ver se ele fosse um homem mesmo para falar isso, fosse Vasco e Corinthians. Espero que o seu filho não embarque nessa onda de mau caratismo e de falar bobagens como seu pai fala. Uma coisa é eu discutir com amigos meus, não torcedores do Vasco, ou torcedores do Vasco, sobre grandeza, sobre jogador, sobre torcida, sobre instituição, sobre o que for, estrutura. Agora, outra coisa é um cara cheio de rancor, mágoa, falar aos quatro ventos sobre a grandeza ou não do Vasco. É um pulha, é um pilantra. Aproveita, Emílio Dias, que você está tendo um exemplo do seu pai, aliás, um contra-exemplo, e faça diferente. Continue dando as entrevistas, já que teu pai é analfabeto em português. É um imbecil. Ele poderia falar no portunhol. Talvez você até fale, pai, não fale você porque você só fala merda. Então deixa que eu falo. E tomara que você tenha um sucesso maior do que seu pai, porque vocês dois, sim, devem agradecer. Você foi na onda do seu pai, né? Que se não fosse teu pai também no futebol, você não seria nada. Mas, com todo respeito, você aproveitou a onda e espero que aproveite. Agora, será que vocês lembram que quando ele foi contratado pelo Botafogo, ele teve que fazer uma cirurgia, sei lá, de hemorroida, que nunca foi dito, ou de fissura anal, como eu tenho que fazê-lo? Aí ele foi fazer, aí o filho dele assumiu, o Botafogo perdeu 4 jogos seguidos, mandaram ele embora, o que tinha feito de acordo, quer dizer, o cara nem assumiu no Botafogo, o Ramon Dias, o filho dele não conseguiu ter sucesso e foi mandado embora. Depois o Vasco foi e contratou. Então ele ficou reconhecido, entre aspas, porque depois disso não é reconhecimento, ele ficou reconhecido pelo que ele fez no Vasco, porque no Botafogo ele não existiu, né? Ele já não foi, era um time sem cérebro, porque o cérebro estava lá no momento hemorroidal. E o Vasco projetou, né? O Vasco se livrou na última rodada, no final do jogo contra o Serginho. Obrigado, Serginho. E daí ele foi para o Corinthians, para não barrar no Corinthians. E agora ele vem, do nada ele fala uma coisa dessa. Do nada, para quê? Entendeu? Verdadeiro imbecil. E burro, porque se ele está brigando mesmo, se estiver brigando com um dinheirinho na justiça, e o Pedrinho tinha um procurado para fazer um acordo, esse merda nem fez questão de, pelo menos agradecer o Pedrinho, não, Pedrinho, vamos já, não.
é imbecil. Talvez ele fosse levar uma farpela. Então, dessa farpela, provavelmente ele vai tomar uma porrada, né? Agora, segue tua vida, vai ser pecuarista, vai criar teus bois, teus cavalos lá na Argentina, porque as pessoas têm mania de falar mal do Brasil, mas a Argentina tá um cu sem aço, tá uma merda. Então continua lá explorando seus empregados, seu latifundiário de merda, e esquece o Vasco, esquece de vez, entendeu? E que você não tenha sucesso não, que você se foda na tua carreira, porque você é um merda. E a você eu desejo tudo de ruim na sua carreira como treinador. Vai cuidar dos seus cavalos, já que você tem dinheiro, dos teus bois, das tuas vacas, seu filho da puta. E tenho pena é das vacas e dos bois que são criados por você. Nada contra o Corinthians, absolutamente nada. Nada contra instituição nenhuma. Mas é o Corinthians não cair e você ser chutado de lá. Gente, era o que eu teria hoje para dizer, infelizmente. Né? Praticamente não falei nada do jogo, né? Só essa surpresa que me preocupa, talvez o Felipe Coutinho jogue e o Paê fique no banco. Essa porra de um jogo, se o cara quer fazer experiência, caralho, bota logo os dois, tá no final do campeonato, não vai cair mesmo, porra. Porque cada posição que o Vasco galgar é um dinheirinho mais que entra. Do primeiro ao 16º ganha dinheiro, do 17º ao 20º que cai não ganha porra nenhuma. Então, ih, caralho, caiu tudo aqui, calma, tá todo mundo bem. Houve um terremoto aqui no Rio de Janeiro, mas tá tudo bem. Então, olha só, a cada posição que o Vasco alcançar, é mais um dinheirinho que entra, mais com dinheiro que não esperavam, sendo semifinalista da Copa do Brasil, e essas vendas que irão acontecer. Gente, a minha diretora, muito obrigado, meu amor, é minha diretora aqui preocupada, mas fui falar desse merda, deu até terremoto aqui. Ô, filha, obrigado, ela, minha bonequinha aqui, penteando meu cabelo. Gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Infelizmente, eu tive que fazer essa live, né? Toda voltada a esse mequetrefe desse cuzão borra-botas do Ramon Dias. Uma boa noite, que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Espírito Santo, Deus, todos os santos, os anjos, abençoe eles e vossas famílias. E amanhã é dia de zumbi, tá? Zumbi dos Palmares.